Boa noite a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Luiz Alberto. Pessoal, eu venho mais uma vez fazer uso dessa ferramenta para estar levando informação e ao mesmo tempo provocando aos seguidores, aos adeptos da avicultura esportiva. Nas minhas andanças pelo universo da leitura, nas minhas pesquisas, eu sempre fazia uso de uma portaria do IBAMA, de número 179, de 25 de janeiro de 2008. Essa resolução ela dava 5 anos para que o IBAMA se moldasse ao que a própria instrução normativa dele deliberava. Existia o artigo 16, onde ele dizia o seguinte: a espécie com comprovado potencial de causar danos à saúde pública, agricultura, pecuária, fauna, flora ou ecossistema poderá ser submetido ao óbito, desde que previamente avaliados pela Comissão de Avaliação da SUPS, que seriam as superintendências, No parágrafo 1º ele diz o seguinte: a comprovação de que trata o caput deverá ser realizado por meio de exames laboratoriais. Fazendo minhas pesquisas, eu descobri que essa instrução normativa ela foi revogada pela instrução normativa de número 23, de 31 de dezembro de 2014, foi publicada em 2015. O que é que ela traz de diferente? Esse artigo 16 não existe. A questão dos exames, também o parágrafo 1º, ela veio toda remodelada. E, inclusive, na sua introdução, ela acrescentou mais um critériozinho. Qual é a definição? A instrução normativa número 23, ela diz o seguinte: ela define diretrizes e procedimentos para a destinação dos animais da fauna silvestre, nativa e exótica, apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente às autoridades. Esse é o mesmo texto da 179. Aí o que foi que ele acrescentou? Bem como para o funcionamento dos centros de triagem de animais silvestres do IBAMA, os CETAS. Então vocês observem, o que foi que aconteceu? Alguns itens deixaram de existir e eu acredito que o melhoramento dessa instrução normativa do mapa, ela se deu em decorrência das várias denúncias contra esse órgão no tocante às irregularidades nas apreensões, tanto nos espaços de eventos quanto nos centros de preservações, ou seja, nos nossos criatórios. Inclusive, o artigo 4º da Instrução Normativa 23, que revogou a 179, ele diz o seguinte: a atuação dos CETAS, que é os Centros de Triagens de Aves Silvestres, é restrita, preste atenção, é restrita ao recebimento de animais silvestres, não sendo admitido o recebimento de espécies consideradas domésticas. E aí ele vem definindo o que seria a triagem, quais os critérios, quando o animal é recebido, ele tem que ser pesado, tem que ser anilhado, tem que ser feita a taxonomia, que é a classificação por família, classe, gênero. E vem outros critérios. Depois de avaliado essa questão do histórico do animal, avaliação física, comportamental, aí você pode fazer a destinação. Quando é um animal silvestre, se ele vai ser imediatamente liberado ou se ele vai para o processo de quarentena. A quarentena não existe uma data fixa, um prazo, se é 8, se são 10, se são 15 ou 20. Vai depender da avaliação e do quadro clínico do animal. Mas o que é que eu quero trazer para vocês com a apresentação dessas duas instruções normativas? Uma revogada, que é a 179, de 25 de janeiro de 2008, e a instrução normativa de número 23, de 31 de dezembro de 2014. É que ela teve um melhoramento no tocante à ave combatente, porque não é mais incumbência do IBAMA receber esses animais. Talvez por isso a gente não consiga mais encontrar vídeos na internet onde o IBAMA esteja presente em apreensões, salvo quando são operações em conjunto entre vários órgãos. Do contrário, a gente não percebe, pelo menos da minha parte, eu não percebo mais essa ingerência,
esse descumprimento do que preconiza tanto as resoluções quanto as leis e a própria Constituição no tocante à ave combatente. O que é que eu quero também trazer como observação? Toda a ave do nosso país, ela goza, né, de várias seguranças. E a gente percebe que a nossa ave combatente, ela carece disso. Existe um estigma muito forte em cima, tanto da avicultura esportiva quanto do criador. Então a gente percebe, para que um animal, né, quando é entregue, seja liberado para a natureza ou feito lá de acordo com o MPD, que é o Manual de Prática de Destinação, o animal tem todo um rigor, todo um cuidado. Inclusive tem lá nessa Instrução Normativa número 23 um anexo 5º, onde ele traz quais são os critérios. Então traz os exames que devem ser feitos para diagnóstico de determinadas doenças. Ou seja, todo um cuidado, um critério, um rigor que não acontece quando o fato ocorre com a ave combatente brasileira. Uma ave assegurada, né, no artigo 225, porque é um bem. O inciso 2º assegura como banco, né, patrimônio genético. Essa ave ela é reconhecida pelo artigo 29, inciso 3º da Lei 9.605, como um animal nativo do nosso país. Porque qual o critério? Está lá o artigo 29, é bem claro. Quando o animal tem parte ou seu ciclo de vida concluído em um país, ele passa a ser nativo. Nossa ave ela é 100% doméstica, ela é cruzada, desenvolvida, envelhece e morre dentro do nosso país, dentro do nosso criatório. Então, o que é que a gente percebe? A gente precisa, enquanto criador, de fato se organizar. A gente precisa, o quanto antes, criar uma coordenadoria nacional para definirmos o que é que a gente deseja para o galismo amanhã. Porque a gente precisa, de fato, sair dessa condição de caça e assumir uma outra postura. A gente não deve mais aceitar os ossos. A gente precisa exigir sentar à mesa e negociar em nível de igualdade. A ave combatente brasileira é uma ave nativa do Brasil. Somos preservadores. E a gente percebe, quando vai fazer alguns estudos, que existem resoluções, existem instruções normativas, que dá toda a segurança, que tem todo o trato no tocante à valorização de qualquer espécie do nosso país, mas não se estende à nossa ave combatente. Então a gente precisa, de fato, estar fazendo o que eu, junto com a Associação Sergipana, vem fazendo, que é estar buscando se inteirar do que está acontecendo no universo, tanto avícola quanto animal do nosso país, e perceber o que é que nos afeta e o que é que nos agracia. E tentar também apresentar a voz do Criador. Essa instrução normativa ela foi melhorada em relação à anterior, e eu acredito que esse melhoramento surgiu em decorrência das denúncias. Então vamos fazer uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta de comunicação rápida, e definir o que nós queremos para o galismo amanhã. Precisamos ser reconhecidos e precisamos criar nossa regulamentação. Somos uma espécie que está assegurada na Constituição, 215, 225. Espero estar colaborando para que, através das minhas apresentações, possa provocar outros a questionar ou disseminar. Mas sigamos firme a nossa luta. Um abraço a todos.